Agora este teatro da história, vemos mais uma personagem que entra em cena, que é chamado o Dragão. É um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Este dragão é logo identificado como Satanás. A palavra Satanás significa o acusador ou o caluniador. Ele é aqui identificado com a antiga serpente que nós vimos que intervém para a desgraça da humanidade no Jardim do Éden e que agora já é vista na qualidade de dragão. A serpente se transforma, se avoluma em dragão porque se alimenta do pecado dos homens ao longo de milénios. Este dragão, esta serpente, este Satanás, caluniador, visto em forma de dragão, tem 7 cabeças e 10 chifres, e ele reivindica a autoridade real, porque na sua cabeça estão vistos 7 diademas. As coroas representam as suas alegações. Ele quer apresentar-se como aquele que tem autoridade real. E nós vemos mais tarde no livro do Apocalipse que ele vai receber a adoração. Os homens irão adorar o dragão, irão adorar a Satanás. Parece quase inconcebível como é que isso vai acontecer, mas assim será quando ele realmente intervir neste palco da história de uma forma completa, não só virtual, como agora acontece, mas vier mesmo em pessoa, em figura física, estar na Terra, trazendo um ambiente de pavor, um ambiente de facto de grande tribulação. Então ele quer contestar, ele quer confrontar o verdadeiro rei, aquele que é digno de ter essa coroa com diademas. Ele também surge como enganador para cativar a humanidade, como se fosse o verdadeiro rei. Ele quer ser reconhecido nessa qualidade, ele quer ser adorado nessa condição. Os diademas eram pedras encostadas nas coroas dos reis. Só os reis podiam ter diademas nas suas coroas. Era um símbolo de soberania sobre os outros. E por isso diz em Apocalipse 19, versículo 12, que Jesus virá já com uma coroa na sua cabeça, com muitos diademas. Esse sim é o verdadeiro rei que deve ser adorado. Nós deduzimos dos textos logo de Apocalipse capítulo 13 e versículo 1, que diz: Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Essa é uma alusão também de João àquilo que Daniel também já havia visto centenas de anos antes. Capítulo 7 de Daniel, versículos 7 e 8, Daniel diz: Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que aqui um quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de um homem e uma boca que falava grandes coisas. Então, nós vemos aqui uma identificação de Satanás com este pequeno chifre, com o anticristo, que nós já vimos que é o chamado filho da perdição, é aquele que vai opor-se a Cristo, e ele vem de um grupo de outros 10 chifres. Ele surge, em outro texto diz que ele derruba outros 3 chifres para conquistar, donde nos transparece ou faz parecer que esta alusão aos chifres se trata de 10 reinos que virão do antigo Império Romano revivificado. Uma vez que este terrível animal que Daniel vê, que destrói tudo, é o quarto animal visto por Daniel e que segue uma sequência de outros 3 animais
vistos por Daniel e que representavam grandes potências mundiais. O primeiro, na forma de leão, com asas de águia, e que representava, obviamente, o Império Babilônico. O segundo animal que Daniel vê é em forma de urso e representava o Império Medo-Persa, que logo conquista o Império Babilônico e conquista mais território, tem muita força. E Daniel conviveu no seu exílio na Babilônia, ele convive não só com o Império Babilônico, na sua força, mas também à tomada, à destruição, à derrota do Império Babilônico e à conquista dos Medo-Persas. Daniel assiste a esta mudança histórica tão importante. Mas ele depois vê um outro animal que já não é para o seu tempo, em forma é um leopardo, e que tem 4 asas e 4 cabeças, e representava, obviamente, aquele império grego que viria-se a estabelecer muitos anos depois, através de Alexandre o Grande. Sabemos que este império, com a morte de Alexandre, foi dividido pelos seus 4 principais generais, então ele tinha 4 asas e 4 cabeças. E depois vem o quarto animal, portanto, esse último animal, terrível, espantoso e muito forte, assim é descrito por Daniel, e que representava o Império Romano em toda a sua força e poder. É de facto notável pela história que, apesar da crueldade de todos os impérios anteriores, o Império Romano foi aquele que ficou mais marcado pela sua crueldade, pela destruição que provocou, e muito em especial na Judeia, com a conquista, a destruição de Jerusalém e do Templo do Senhor. Daí a importância desse animal terrível, com 10 chifres, que obviamente representam 10 nações, 10 reis, 10 poderes, dos quais surgirá um pequeno chifre que abaterá 3 desses reis. Portanto, Satanás encarna, porque Satanás é espírito, não é? Ele vai encarnar na figura do seu filho, tentando imitar Deus, assim como Deus tem o filho chamado unigênito. Satanás também vai possuir, digamos, essa criatura horrorosa, um homem que ele vai habitar, que ele vai encher de toda a sua maldade, ruindade, e vai, obviamente, causar todos estes anos de terrível sofrimento, chamados Grande Tribulação. Depois vemos aqui mais alguns intervenientes deste drama, são os anjos caídos. Ele arrasta atrás de si 1/3 dos anjos. Nós sabemos que estes anjos caídos são os demónios. São aqueles que se rebelaram contra o Senhor. São aqueles que foram arrastados por Satanás na sua rebelião original, descrita em Isaías 14 e em Ezequiel capítulo 28. Segundo este texto, estamos a falar aqui de algo que já aconteceu, mas também algo que vai acontecer, dando origem à grande tribulação, quando Satanás for atirado à terra, lançado à terra. Ainda não aconteceu, mas irá acontecer, iniciando este período de terror. Também ele se fará acompanhar dos seus exércitos, dos seus anjos, destes demónios. Imagine o que será a terra. É por isso que o Senhor diz que serão dias terríveis, como nunca houve sobre a face da terra, porque Satanás estará presente aqui. E estará também o anticristo, e estará também o falso profeta. E haverá também uma invasão terrível de demónios, trazendo uma imensa perturbação, levando a humanidade a acreditar na mentira, porque os demónios operam acima de tudo na mente. As pessoas pensam que o demónio opera só através dessas manifestações físicas de pessoas possessas. É claro que eles querem destruir também a pessoa em si, mas eles operam principalmente na mente das pessoas, levando-as a acreditar no erro e na mentira. Elas serão, naquela altura, completamente dominadas por Satanás. Se elas hoje já são influenciadas por Satanás em muitas das suas decisões, em muitas das suas perspectivas da vida, então elas serão dominadas por Satanás.
a menos que elas tenham o selo de Deus nos seus corações, a menos que elas sejam dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, um terço dos anjos, e são milhões, tornam-se demónios, invadem a terra e exercerão também um poder maligno. Depois vemos, em quarto lugar, o filho varão. Fala-nos aqui que esta mulher, Israel, dá à luz um filho varão. Não é difícil. Talvez seja esta a identificação mais fácil de todas, mais lógica. Claro que este filho varão é Jesus. Porque diz aqui que ele há de reger as nações com vara de ferro. Ora, quem é que vai um dia, esperamos que seja muito em breve, devido ao quadro atual da humanidade, eu anseio, eu oro como Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como está sendo feita nos céus. Isso só vai acontecer, meus queridos irmãos e irmãs, quando Yeshua, quando Jesus vier reinar aqui na terra. Mas ele vai reinar com vara de ferro. Não serão regimes, ou não será um regime democrático, não será uma escolha dos homens, porque os homens sempre escolhem o lado errado, na maior parte das vezes, mas ele vai dominar, ele vai reger as nações com vara de ferro, como nos fala em Apocalipse 2, 27, 19, 15 e também o Salmo 2. Ele é, de facto, filho de Israel, ele nasce de Israel. Nós temos duas genealogias em Mateus e Lucas que estão ali, não é por um acaso, é para comprovar de onde ele vem. Ele vem de Abraão, ele é descendente de Isaac, ele vem da tribo de Judá. Mesmo no final do texto da Revelação de Apocalipse, ele se identifica ainda como sendo da tribo de Judá. Portanto, ele é fruto de uma mulher judia, ele é fruto de Israel. Daí que ele disse à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus, ou vem através dos judeus. É por isso mesmo que isto prova que a mulher que dá à luz não pode ser também a igreja, porque não foi a igreja que gerou Jesus, mas foi Jesus quem gerou a igreja. Jesus disse em Mateus: eu fundarei, estabelecerei a minha igreja. Portanto, eu vou dar à luz, por assim dizer, eu vou gerar um povo especial, uma comunidade, uma congregação, que será a minha congregação, a minha igreja. Depois vemos outra personagem, que é o arcanjo Miguel. Um arcanjo é um anjo superior. Os anjos têm uma hierarquia aos anjos com mais força, mais poder. E Miguel é visto no Velho Testamento várias vezes como o protetor especial de Israel. Encontramos isso em Daniel, capítulo 10, versículos 13, versículo 21. Ele é chamado também no capítulo 12 o príncipe de Israel. Ou seja, ele tem uma missão específica que é proteger Israel dos seus inimigos. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que ele tem muito trabalho. E cada vez mais trabalho nos dias atuais, quando o mundo todo está a voltar contra Israel. As Nações Unidas, o Concílio Mundial das Igrejas, a própria Aliança Evangélica Mundial. Vejam só, parece que a agenda de toda essa gente não é mais a Bíblia, não são mais os conceitos bíblicos, não é mais a vontade de Deus que determina as nossas convicções e decisões, mas é a agenda política dos homens. É também claramente fruto da época, destes tempos que estamos a viver. Israel terá que ficar isolado. E daí que Israel precisa muito da nossa ajuda, mas veja só como nós já vimos todas aquelas guerras que Israel travou para se defender desde 1948, todas elas foram ganhas por Israel. E algumas delas de uma forma verdadeiramente assombrosa, extraordinária. Na Guerra de 67, a mais mítica de todas, há claramente a descrição de anjos que foram vistos lutando ao lado das tropas de Israel. Há situações que aconteceram entre os árabes em que eles viram vultos que os
que lhes provocaram um assombro, um susto tão grande que eles correram em debandada. E não eram israelitas, eram anjos que eles viram. Houve uma intervenção de Deus. Claro que este arcanjo Miguel é um anjo poderoso, poderosíssimo. Só com esta intervenção Israel pode, de facto, sobreviver. Ele é tão forte e tão poderoso que ele é o único anjo que conseguirá lutar e vencer Satanás. Haverá uma luta física nos céus entre o anjo e Satanás, entre as hostes que acompanham o anjo do Senhor e também as hostes demoníacas de Satanás, e Satanás vai ser vencido e vai ser lançado fora dos céus. Depois encontramos aqui outros intervenientes, que é chamado o resto da descendência da mulher. Encontramos no último versículo deste capítulo 12, o dragão, ou seja, Satanás, irou-se contra a mulher, Israel, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Que qual é, ou quem é o resto da semente de Israel? Desta mulher, está bem claro aqui, está esclarecido aqui. Não precisamos inventar, não precisamos fantasiar como alguns fazem, inventando nomes, criando novas personagens que não existem na Bíblia. Aqui está bem claro e bem simples para entender. Quem é esta semente? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem são estes? Obviamente os seguidores de Jesus. É o povo de Jesus, é a igreja de Jesus. É o único povo que segue a Jesus e que será perseguido por causa de Jesus. É a sua igreja, é o seu povo. São os descendentes, são o fruto da mulher, o resto da sua semente. Ora, nós somos fruto de Israel. Quer queiramos, quer não, nós como igreja, nós nascemos em Israel. Nós nascemos em Jerusalém. A igreja nasceu em Jerusalém há 2000 anos, na festa do Pentecoste, como já falamos. A igreja inicialmente foi composta só de judeus. Aqueles 120 eram todos judeus. Aqueles 3.000 que se convertem eram judeus, que estavam em Jerusalém para celebrar a festa, aquela grande festa das semanas. Jesus tinha feito uma aliança com o seu povo, cumprindo as palavras do profeta Jeremias, uma nova aliança feita não mais em tábuas de pedra, mas gravada no coração dos homens, uma aliança com a casa de Israel, com o povo de Deus, e nós somos, pela misericórdia do Senhor, fruto dessa aliança. Nós fomos enxertados nessa oliveira que é Israel. Nós somos essa semente de Israel. Por isso temos que amar Israel, amar o povo que nos trouxe essa condição, que nos trouxe a salvação. Jesus nasceu em Israel. Jesus morreu, expiou os nossos pecados em Israel, em Jerusalém. Ele ressuscitou a cidade santa de Jerusalém. Foi de lá que ele subiu aos céus. E é para lá que ele voltará dos céus para reinar. É em Jerusalém que ele estabelecerá o seu reino. Jerusalém e Israel são o foco, obviamente, do novo programa de Deus para a humanidade. Então nós só temos que agradecer a Deus por ter nos dado Israel como aqueles que geraram vida espiritual em nós. Recebemos os profetas, a bênção dos profetas de Israel, as bênçãos da lei, da Torá, tudo aquilo que o Senhor nos trouxe, também através dos 12 apóstolos judeus. Tudo isso é uma riqueza, um tesouro inestimável, pelo qual nós devemos estar gratos e agradecidos. Vamos agora estudar um pouco os eventos em si. Já que estudamos os personagens, estão claramente identificados, creio que não há muita confusão acerca disso. Se alguém tiver uma confusão, pode escrever, pode perguntar, eu tentarei esclarecer ainda um pouco mais. Mas agora vamos ver a sequência. Em primeiro lugar, diz aqui que a mulher aparece grávida. Esta mulher, Israel,
engravida. Ou seja, é claramente este quadro de Israel que vai gerar a presença de Deus. É através da mulher, Israel, que Deus vai intervir. Deus fez-se carne através de uma mulher israelita. Ela tipifica, nesse sentido todo, o Israel. Ela é escolhida como que uma representante daquele povo. Ela não é uma egípcia, ela não é uma árabe, nada contra, obviamente, essas raças, esses povos, nada disso. Mas Deus escolheu, é uma escolha divina. E por isso ela aparece grávida e vemos que ela vai gerar um homem, um filho varão, que é conduzido através do seu ventre. Depois vemos, logo de seguida, quando essa mulher engravida, vemos uma invasão terrestre de milhões de demónios. É importante nós vermos nos Evangelhos a quantidade de casos em que o Senhor Jesus expulsa demónios da vida de pessoas. Temos imensos relatos. E só temos apenas alguns, porque certamente houve muito mais casos desses. Durante o seu ministério na Galileia, Jesus não fez outra coisa, passa a expressão, senão curar enfermos e expulsar demónios, ensinar o reino. Expulsar demónios fez parte da sua agenda. Uma grande parte do seu ministério teve a ver com a libertação desta situação e que eu creio claramente que foi, de facto, esta invasão que houve naquela altura de milhões de demónios que Satanás usou para tentar impedir a ação do Messias. Não é natural isso ter acontecido. Nós não vemos isso no Velho Testamento, não vemos essa presença de demónios tão acentuada no Velho Testamento. Eles sempre estiveram presentes, mas nesta altura em que a mulher engravida, em que Jesus vai surgir, vai encarnar, vai manifestar a glória de Deus no meio da humanidade, Satanás tenta por todos os meios, já que ele não está presente na terra, ele envia os seus emissários, tentando estorvar de todas as formas, impedir até o ministério do Senhor Jesus Cristo. Depois vemos Satanás a posicionar-se. Quando a mulher engravida, Satanás sabe que ela vai dar à luz o Messias, então ele posiciona-se para quê? Para devorar, para tentar matar logo o menino à nascença. Isso claramente você já está a ver o quadro quando Jesus nasceu em Belém da Judeia, logo o rei Herodes, cheio de inveja e de ódio, ele não quer partilhar o trono com o verdadeiro Messias, que ele sabia muito bem que viria um autêntico Messias, já que ele era um falso rei, era o rei posto pela força, um tirano, um ditador. Ele agora sabe que esse rei virá vindo dos céus para reinar sobre a nação de Israel. Ele vai inquirir dos sábios, dos astrólogos, dos magos que vêm do Oriente para adorar a Jesus. Ele vai tentar inquirir, saber quem é essa personagem, e daí que ele move uma intensa perseguição. Ele configura Satanás, o dragão, para matar o menino Jesus. Em Mateus 2, 16 a 18 diz: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, porque eles saíram depois para um outro caminho, irou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, as suas redondezas, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel, ou seja, Israel, chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Também o próprio Satanás encarna, ele se traveste de anjo de luz, que nós sabemos, ele surge na terra,
enfrenta o próprio Filho de Deus no deserto, através das tentações, como nós sabemos. Ele também encarna o espírito daqueles judeus que se opunham a Jesus e ao seu ministério. Em João 8, versículos 58 e 59, Jesus dirige-se a esses fariseus e diz-lhes: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E então eles pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Naquela hora, Satanás entrou na mente daqueles religiosos para tentarem matar a Jesus, apedrejá-lo até à morte. Porquê? Porque ele se identificou como sendo Deus, aquele que era, que é e aquele que há de vir. Depois vemos, em quarto lugar, que o Filho é arrebatado para o trono de Deus. Após um ministério perfeito, após um sacrifício perfeito na cruz, o Filho ressuscita e logo, passados alguns dias, 40 dias, ele é arrebatado aos céus. Ele é como que puxado aos céus. O livro dos Atos conta-nos esta cena, capítulo 1, versículo 9, diz: quando ele dizia isto, vendo eles, os discípulos, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Em Lucas 24, 50 e 51 diz-nos: e levou-os fora até a Betânia e, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. O primeiro mártir da igreja, chamado Estevão, ele relata também não só toda a história de Israel, mas a uma certa altura, quando eles já estão prestes a martirizá-lo, a matá-lo pela sua identificação com Jesus como o Messias, diz no texto de Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56, ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Confirmação de que Jesus já está nos céus. Há 2000 anos, mais ano, menos ano, que ele subiu, ascendeu pelo seu próprio poder, com corpo glorificado, e agora está assentado à direita do Pai, até que em breve venha para buscar o seu povo, a sua igreja, e trazer juízo sobre a humanidade. Logo que isso acontece, nós vemos o quinto capítulo deste drama. A mulher, Israel, foge para o deserto. Satanás agora está irado, ele não conseguiu os seus intentos, que é destruir o Filho de Deus, não conseguiu. Ele como que escapou das suas mãos e está no seu trono. Então ele vai perseguir a igreja, vai perseguir em primeiro lugar Israel e depois vai perseguir também a igreja. Aqui se inicia então o tempo da grande tribulação, quando os judeus, os eleitos, os salvos, são protegidos e sustentados sobrenaturalmente por Deus, como vemos no versículo 6 e no versículo 14 de Apocalipse, capítulo 12. Que lugar é este? Agora permita-me especular um pouco. Também tenho direito a especular um pouquinho, né? Sem cair no erro de entrar em contradição. Aquilo que eu vou dizer é aquilo que muitos pensam, que este lugar no deserto poderá ser muito bem Petra. Eu já estive em Petra bastantes vezes, mais uma dúzia de vezes, e cada vez que eu lá vou com turistas, com peregrinos, cada vez que eu vou, ouço as explicações do guia. O guia Jordano, um guia normalmente muçulmano, que não conhece as escrituras, mas é impressionante como ele, sem saber,
parece que ele está a anunciar algo, porque aquilo que ele descreve daquela cidade, que hoje é uma das 7 maravilhas do mundo atual, a cidade espantosa, toda ela escavada em pedra, são pedras avermelhadas, daí o nome Petra, e ao final do dia, quando o sol se vai tornando mais amarelado, mais avermelhado, por assim dizer, aquelas pedras ganham uma configuração vermelha. Daí que é uma região chamada Edom, que é a descendência de Esaú, o vermelho, por assim dizer. Foi ali que Esaú foi viver, ali gerou a sua descendência dos Edomitas, que mais tarde vêm combater Israel. Conhecendo Petra, e a gente apenas conhece por um dia, portanto um dia dá para ver apenas a grande entrada, uma coisa assombrosa, vale a pena ver em alguns pontos, dá apenas para passarem 2 pessoas lado a lado. Não podem passar carros, automóveis, nem jipes, nem nada, porque aquela garganta é tão estreita que só pode dar passagem a uma pessoa, 2 pessoas no máximo, ou então a um cavalo, a um burro selvagem, mas usam lá bastantes para uma pequena charrete muito estreita para levar as pessoas, nada mais do que isso. Então é um sítio praticamente inacessível, extremamente protegido. E quando nós passamos aqueles 1200 metros daquela garganta, nós damos conta de uma cidade impressionante, com casas, milhares e milhares de casas, templos, edifícios, todos eles escavados na rocha, onde viveu aquela grande civilização dos Edomitas e mais tarde também do reino dos Nabateus. E ali se pode refugiar um povo, podem até despejar bombas sobre aquelas casas de pedra, mas elas vão aguentar porque aquela pedra é uma pedra sólida e que certamente poderá ser preservada durante estes 3 anos e meio da grande tribulação. É interessante que esta cidade também é identificada com a antiga Bósra, embora que hoje haja uma outra Bósra na atual Jordânia, mas alguns identificam a atual Petra com a antiga Bósra. Porquê? Porque há uma descrição em Isaías em que o Messias virá de Bósra, talvez de Petra, e virá com as suas vestes salpicadas de sangue. Ou seja, dá-nos a entender, atenção que estamos a falar de possibilidades, que o Messias descerá dos céus e virá a Petra ou a Bósra buscar os seus salvos redimidos, o povo judeu, que foram sobrenaturalmente protegidos durante 3 anos e meio, e os trará vitoriosamente até à terra de Israel. É natural. Outros fatores também parecem indicar que será esta, de facto, a grande região onde o povo judeu será protegido. Por exemplo, entre Petra e Eilat, que é no sul de Israel, fronteira com a Jordânia, com a cidade Acaba, ambas partilham o extremo norte do Mar Vermelho, mas entre Eilat e Petra é uma distância de 100 km. Tem uma estrada muito boa. Aquela estrada faz-se hoje no máximo 2 horas, à vontade, percorre toda aquela região do deserto, e não é por acaso que em Eilat há um aeroporto que agora foi completamente modernizado. Aliás, é um novo aeroporto em Eilat, que está hoje praticamente às moscas devido à pandemia, mas que recentemente ficou pronto para receber muitos aviões, grandes aviões de grande porte. Bom, podem achar agora que eu estou a exagerar, mas porquê é que este aeroporto ficou pronto agora, nestes últimos tempos? Porquê e para quê? Claro, a resposta é para o turismo. Eilat é um destino turístico de excelência em Israel, é um destino de preferência porque as águas quentes do Mar Vermelho são muito límpidas, é um dos sítios melhores do mundo para fazer mergulhos, andar debaixo d'água, tem lá peixes maravilhosos, tem um aquário espantoso, enfim, então é um destino turístico de excelência, claro que sim, uma região também paradisíaca, mas quem sabe haverá também outros propósitos atrás disso. Bom, a verdade
é que a expressão que aqui é usada, e veja só, leia comigo o que lá está, diz aqui, foram dadas à mulher, ou seja, a Israel, duas asas de grande águia para que voasse para o deserto. É uma expressão muito interessante. Faz lembrar aquela visão de Isaías também, quem são aqueles que voam como pombas às janelas, quem são eles como nuvens estão voando. Claro que ele nunca imaginaria que os homens um dia poderiam voar dentro de aviões, mas esta expressão que agora João usa, dizendo que foram dadas à mulher, foram dadas a Israel duas asas de grande águia para que voasse para o deserto. Quem sabe, ele viu algo que para nós é muito claro, um avião. O avião tem duas asas, é uma águia muito grande também, é um pássaro voador, e quem sabe ele viu uma grande quantidade de judeus que são levados apressadamente numa operação. Aliás, como Israel já no passado fez essas operações impressionantes, a operação Tapete de Salomão, etc., trazendo milhares de judeus em poucas horas da Etiópia e de outras partes do mundo. Então, Israel é perito nessa matéria e, quem sabe, nós assistiremos nessa altura a uma grande leva de aviões que transportarão judeus para esta região e, como já vimos, uma distância de 100 km fácil de vencer. Isto também nos faz lembrar aquela descrição que é usada por Moisés no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 4, quando o Senhor descreve a forma como levou o povo de Israel para fora do Egito, e o Senhor diz que os levou sobre asas de águias. É uma expressão para dizer eles voaram protegidos pelo Senhor. Claro que eles vieram caminhando, mas agora já temos outras formas de viajar e poderá muito bem aludir aqui aos aviões. Ele diz, vós tendes visto o que fiz aos egípcios e como vos levei a vocês, aos israelitas, à mulher, a Israel, sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Logo que a mulher é protegida, rebenta um grande conflito cósmico entre o arcanjo Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos. Isto acontece exatamente a meio da 70ª semana de Daniel. Está aqui bem claro. Dá-se então uma terrível batalha nos céus que levará à expulsão permanente do acusador, do diabo. Ele sairá para sempre da presença de Deus. O arcanjo Miguel, que é o encarregado então de proteger Israel, diz a palavra que ele se levanta. Daniel 12, versículo 1, diz que naquele tempo do início da grande tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Veja só a descrição. Dá-se este grande conflito, o Miguel levanta-se, é como se ele estivesse sentado a observar os acontecimentos. Agora dá-se este momento em que o relógio de Deus indica que é a hora de Miguel intervir. Ele então vai combater Satanás, vai expulsá-lo para sempre dos céus, da presença de Deus, vai proteger Israel, vai levar Israel, ou ajudar Israel a ser protegido no deserto. Inicia-se então este tempo de grande tribulação em que o povo, os eleitos do Senhor, e claro que João acrescenta, ou Daniel acrescenta aqui algo muito importante, é que não é só o povo de Deus, o povo físico de Deus, mas são aqueles que foram achados escritos no livro, que é o livro da vida, como é óbvio. Então não é todo o israelita que será protegido. Nem todo israelita será salvo. Nem todo judeu. Há cerca de 14 milhões de judeus atualmente no mundo.
E quantos deles são salvos? Calcula-se em 500 mil o número de judeus messiânicos. É um número impressionante, que está a crescer diariamente. Mas é um remanescente, é um pequeno número daqueles que de facto o Senhor irá proteger. É verdade que Satanás pode esporadicamente aparecer na terra, como aconteceu com a tentação do Senhor Jesus, mas ele é também chamado por Paulo em Efésios 2 e versículo 2, ele é chamado o príncipe das potestades do ar, ou seja, há uma grande quantidade de demónios que andam à volta da terra, influenciando os políticos, os economistas, toda esta corrupção, a maldade, as guerras, a perversão que se vê hoje na humanidade, é tudo fruto da influência demoníaca sobre a mente das pessoas. São as chamadas potestades, e diz Paulo que a nossa guerra é uma guerra espiritual contra essas potestades, contra esses domínios. Mas mesmo sendo o príncipe das potestades do ar, ele também tem, Satanás tem acesso ao trono de Deus. É algo que nos espanta, que nos admira, como é que é possível, mas vemos alguns relatos no Velho Testamento e especificamente no livro de Jó, em que nos descreve capítulo 1, versículo 6, num dia em que os filhos de Deus, e claramente aqui são os anjos, não é? Vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Como sabem, os anjos de Deus são espíritos ministradores a favor daqueles que querem ser salvos. Portanto, eles têm um papel importante, eles têm muito trabalho para fazer. E a cada passo o Senhor convoca os seus anjos para que eles prestem contas diante do Senhor daquilo que estão a fazer. E num desses encontros, uma dessas reuniões celestiais, Satanás também, que é um anjo caído, também vai entre eles, também se mistura no meio deles. Capítulo 2 de Jó, versículo 1, outra vez, não é o mesmo acontecimento, mas é a repetição de uma outra reunião, diz assim, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. A gente sabe, se o Senhor lhe pergunta, o que andas aqui a fazer? Eu venho passear à volta da terra, por aí fora, pronto. A gente sabe todo esse drama à volta da história de Jó. Mas, sendo ele atualmente presente nos céus, às vezes eu ouço crentes mal informados, e até certos pastores, e as pessoas, infelizmente, ao invés de irem escrutinar pela palavra de Deus, ouvem e dão crédito a tudo que ouvem. Então dizem que Satanás está no inferno. Aliás, agora permitam-me uma história ridícula que anda para aí na internet, de um alegado pastor, um fulano qualquer, que diz que foi ao inferno e matou o diabo, deu-lhe não sei quantos tiros. E eu até, na minha habitual forma de lidar com essas parvoices, essas idiotices, eu questionei no momento em que eu estava bem disposto, né? Nem sempre estou bem disposto, mas eu perguntei como é que ele conseguiu levar uma pistola para o inferno, né? Pronto, é tão idiota, mas a ideia de alguns, outra fulana também já foi 15 vezes ao inferno e depois viu Satanás e não sei quantos. Bom, são pessoas completamente desprovidas de senso comum, perfeitamente idiotas, para não ser outra coisa pior. Mas a verdade é que Satanás não está no inferno. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos, não foi criado para nós, para os homens. Não foi essa a ideia de Deus. Deus é justo, e já que Satanás escolheu viver independentemente de Deus, em rebeldia contra Deus, então Deus destinou-lhe um lugar apropriado, onde ele vai dominar por completo as suas criaturas. Esse lugar é um lugar que corresponde aos instintos de Satanás, toda a sua maldade, estarão ali concentrados nesse lugar, chamado lugar de sofrimento, o inferno, pavoroso. Nem ele próprio quer ir para lá. Ele próprio tenta fugir, porque ele sabe que o seu destino é aquele. Ele conhece a palavra de Deus. Ele tenta fugir a 7 pés, daí que ele chega ao ponto de conflituar contra
este arcanjo Miguel para tentar preservar a sua permanência nos céus. Ele quer agarrar-se a essa condição o mais possível, mas chegou a hora em que ele tem que ser realmente lançado para sempre fora dos céus, porque ele é um ser condenado. Ele não pode mais coabitar com a presença de Deus. Então ele é expulso dos céus, vencido pelo Senhor através do seu arcanjo Miguel, acompanhado de todo esse séquito dos seus demónios. Ele aqui é identificado de várias formas neste capítulo, como um dragão, como uma antiga serpente, como diabo, ou diabolos no grego, como Satanás, como o enganador do mundo inteiro. O título diabo vem do grego diabolos, que significa o difamador. Sabe que diz a palavra de Deus que ele nos difama constantemente? Ele fala mal de nós, ele acusa-nos permanentemente diante do Senhor. Eu bem espero que aquilo que ele diga não seja verdade. Pense bem nisto. Satanás conhece bem a nossa vida. Ele não está aqui presente agora na Terra, mas ele tem os seus agentes. Ele percebe o que se passa à nossa volta. Ele não conhece os nossos pensamentos. Ele não é omnisciente. Ele está muito limitado na sua ação, mas ele tem milhões de agentes espalhados pelo mundo fora, alguns dentro das próprias igrejas, através de pessoas que estão lá, não com bom propósito, não com boas intenções, não para glorificar a Deus, mas para apanhar os nossos erros, os nossos pecados e nos difamarem. E hoje, infelizmente, na praça pública da internet, pastores são difamados com maior facilidade, pregadores, alguns, infelizmente, desgraçadamente, com razão. Escândalos que surgem. E hoje, com as redes sociais, a coisa se espalha de uma forma impressionante. Mas há outras vezes em que não é verdade. Porque ele é o acusador, ele é o difamador. Ele de dia e de noite nos acusa para tentar convencer Deus a nos tirar, a nos cortar, a nos mandar para o inferno. Mas é ele próprio que está a se condenar a si próprio. Porque ele encontra diante dele alguém superior, infinitamente superior, chamado Jesus Cristo, o nosso advogado. Nós temos um advogado que nos defende. Louvado seja o Senhor. E assim como somos acusados de dia e de noite, assim também o nosso advogado, que deu a sua vida por nós, através do derramar do seu sangue, nos defende de dia e de noite diante do trono de Deus. Se assim não for, nós estaríamos destruídos para sempre. Satanás ganharia vitória. Derrotar-nos-ia por completo. Mas ele não vai conseguir, porque diz a palavra que aquele que está em nós, Jesus Cristo, é maior do que aquele que está no mundo, aquele que domina e que vive, que se alimenta da mentira. Mas cuidado, volto a insistir, cuidado. Porque às vezes nós pensamos que ninguém vê aquilo que nós fazemos, ninguém nos apanhou, mas Satanás, ele se apercebe. E os seus agentes vão-no informando e vão-lhe contando a nossa história. Infelizmente, em algumas situações, ela é verdade, é verídica. E daí que nós temos de ter cuidado, porque as nossas vidas estão às vezes demasiado expostas e, além de tudo, diante daquele que nos odeia, aquele que tem um só intento: destruir não só a glória de Deus no seu povo, mas também tentar levar-nos a uma condenação, a que nós desistamos, não acreditando mais no amor e no perdão de Deus. Ele tenta muitas vezes convencer-nos de que Deus já não nos ama mais, que aquilo que nós fizemos de errado é tão grave aos olhos de Deus, que não há mais perdão para nós. Isso é terrível quando chegamos a esse ponto. Só, de facto, a graça do Senhor compreendida e aceita das nossas vidas
moldando o nosso pensar, nos trazendo paz e segurança. Só isso nos pode segurar e preservar-nos desses ataques infernais, destas setas inflamadas do inimigo que são disparadas contra nós. O próximo passo, então, é que Satanás, louvado seja o Senhor, ele é vencido, ele é derrotado, ele é lançado em terra. E a Bíblia nos fala de 4 precipitações de Satanás, 4 vezes em que ele é lançado fora de alguma coisa. A primeira situação é que onde ele é lançado fora da presença gloriosa de Deus. Ele se exaltou. O profeta Ezequiel tem essa visão da eternidade passada, quando ele diz: tu eras o querubim. O querubim é um anjo ungido de Deus. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no Monte Santo de Deus. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz parecer ao querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Isaías 14, versículos 12 até ao 15, escrevem a mesma situação. Como caíste do céu ao Lúcifer. Lúcifer era o nome deste querubim, deste anjo, que era como que perfeito. Não era completamente perfeito, porque senão ele nunca iria pecar, perfeito só Deus, mas ele era quase perfeito, ele era uma das criaturas mais perfeitas, por assim dizer, relativamente na presença de Deus. Chamava-se então Lúcifer. O nome Diabo, o nome Satanás, é-lhe atribuído mais tarde, depois da sua rebeldia, depois da sua queda. Mas aqui ele é ainda chamado Lúcifer, o filho da alva. Então, voltando ao texto de Isaías 14, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esta foi a primeira vez em que Satanás é lançado fora, é expulso dos céus, da presença de Deus, do trono de Deus. Mas depois também, no capítulo 12, como já vimos, ele é lançado para fora, é atirado do céu até à terra. A terceira situação é quando ele é lançado já da própria terra para o abismo. No capítulo 20 de Apocalipse, já no final da história, versículos 2 e 3, nós lemos que ele, o anjo do Senhor, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se completem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, esta é a terceira vez em que ele vai caindo de dimensão em dimensão. Em primeiro lugar, cai do trono de Deus, depois cai dos céus até à terra, e agora é lançado da terra para o abismo, para o inferno. E depois, em quarto lugar, depois que no final dos 1000 anos ele é solto por algum tempo, ele vai enganar as nações, vai congregá-las para outra vez tentar destruir Israel. Agora o Senhor intervém diretamente e fala-nos assim, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10, o diabo que os enganava, aos povos do mundo, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esta é a última e derradeira queda de Satanás. Agora, ele é tirado, é solto do inferno durante algum tempo.
E, como sabem, o inferno é um lugar provisório de sofrimento, chamado Hades, e ele vem à Terra outra vez. Deus dá uma oportunidade às nações de escolherem se querem o Senhor ou se querem a mentira, Satanás. Infelizmente, muitos escolhem outra vez a mentira, mas aí o Senhor intervém rapidamente e então ele é lançado definitivamente para o lago de fogo e enxofre, que diz, onde já estão também os seus comparsas, a besta, ou seja, o anticristo e o falso profeta.